A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que verso maravilhoso! Vamos focalizar primeiro na parte aqui negativa do verso, né? O salário do pecado é a morte. E quero falar hoje sobre 10 coisas do pecado no Novo Testamento. A primeira delas está aqui: o salário do pecado. O pecado tem um salário, e o salário dele é a morte. E não só a morte física, pois essa todos iremos passar, mas a pior morte é a morte espiritual, que quer dizer eternamente separado de Deus. Meu amigo, não receba esse salário, receba o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado. Falemos também em Romanos 6, verso 6, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado. Todo pecado que nós cometemos é também com o corpo, não é? Quando alguém furta, furta com as mãos. Quando alguém mente, mente com a língua, com a boca. Quando alguém amaldiçoa alguém, peca dessa forma, está usando a boca, não é? Quando um homem atenta para a formosura de uma mulher, cobiçando, ele usa os olhos. Então, nós pecamos e usamos o corpo do pecado. Então, nós temos aqui em Romanos 6, o salário do pecado. Temos o corpo do pecado. Romanos, capítulo 3, verso 20, nos fala do conhecimento do pecado. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E Paulo não só está falando da lei, porque a lei dizia: não faça isso, não adulterarás, não furtarás, não roubarás. Então, todas essas coisas que a lei dizia, e o furtar e roubar é a mesma coisa, não é? Dizia: não matarás. Tudo isso traz o conhecimento do pecado. Paulo também fala em Romanos 7, verso 23, da lei do pecado. Olha, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei, no meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado. Então, olha que coisa interessante aqui em Romanos. Nós temos o salário do pecado, o corpo do pecado, o conhecimento do pecado, a lei do pecado. E em Romanos 8, verso 3 diz: porque o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado. Carne do pecado. A carne do pecado. Então temos o salário do pecado, o corpo do pecado, o conhecimento do pecado, a lei do pecado, a carne do pecado. 5 coisas do pecado aqui em Romanos. Mas vamos continuar, que eu vou falar 10 coisas do pecado no Novo Testamento. 5 delas já estão só em Romanos: o salário do pecado, o corpo do pecado, o conhecimento do pecado, a lei do pecado, a carne do pecado. Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 56. Paulo nos fala aqui da força do pecado. Vamos lá, o pecado é forte e ele tem força. Por isso que o povo peca. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 56, diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Força do pecado. Temos então o salário do pecado, o
corpo do pecado, o conhecimento do pecado, a lei do pecado, a carne do pecado, a força do pecado. E por causa dessa força do pecado, muitos se tornam escravos do pecado. Mas a palavra aqui pode ser escravo ou servo. João, capítulo 8, versículo de número 34, lemos assim: respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E a palavra servo aqui também pode ser traduzida como escravo do pecado, o servo do pecado. Então já vimos 7 coisas do pecado: o salário do pecado, o corpo do pecado, o conhecimento do pecado, a lei do pecado, a carne do pecado, a força do pecado e o servo do pecado. Vamos para a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 3, versículo de número 13. Hebreus 3:13, lemos assim: antes exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana, o engano do pecado. Temos aqui, o salário do pecado, o corpo do pecado, o conhecimento do pecado, a lei do pecado, a carne do pecado, a força do pecado, o servo do pecado e o engano do pecado. Mas não pense que o pecado é tudo ruim, ele tem um gozo, por isso que as pessoas pecam. Hebreus capítulo 11, versículo de número 25, e por isso nós devemos rejeitar o gozo do pecado, como fez Moisés. Olha, na lista aqui dos heróis da fé, em Hebreus 11, 25, falando de Moisés, diz assim: antes, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, de que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés poderia ter o gozo do pecado no Egito. E olha que o Egito e os egípcios eram grandes pecadores mesmo. E ali tinha o gozo do pecado. O pecado é prazeroso, o pecado traz prazer, mas tem o salário do pecado, que é a morte. Então aqui em Hebreus 11, 25, vemos o gozo do pecado. Até agora já vimos 9 coisas do pecado: o salário do pecado, o corpo do pecado, o conhecimento do pecado, a lei do pecado, a carne do pecado, a força do pecado, o servo do pecado, o engano do pecado e o gozo do pecado. E eu quero terminar com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Certamente há mais coisas do pecado no Novo Testamento, mas por questão de tempo e espaço, nós apenas falamos de 10 aqui. E essa última, 2 Tessalonicenses 2:3, nós vamos ver algo interessante aqui, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado, filho da perdição, o anticristo, que é a encarnação do próprio Satanás. E ele é o homem do pecado porque ele é a causa de entrada do pecado no mundo. Satanás, o homem do pecado, o anticristo, o homem do pecado. 10 coisas do pecado no Novo Testamento. Primeiro, o salário do pecado. Segundo, o corpo do pecado. Terceiro, o conhecimento do pecado. Quarto, a lei do pecado. Quinto, a carne do pecado. Sexto, a força do pecado. O pecado é forte, mais forte que nós. Por isso, sétimo, o servo do pecado. Oitavo, o engano do pecado. Nono, o gozo do pecado. E décimo, o homem do pecado. Que Deus nos guarde dessas coisas do pecado e nos livre do pecado. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém
e amém.